Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que renova em nós a satisfação deste reencontro e da sua audiência. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante que é da autoria do ilustre culto pastor Elton Batista de Melo e que tem como título Bênçãos para ofertantes fiéis. Quais são os objetivos do presente estudo? São os seguintes. Primeiramente, conhecer o ensino bíblico sobre a contribuição financeira, dízimos, ofertas, primícias. E também perceber que no contexto de Malaquias, profeta Malaquias, um livro do Velho Testamento, a infidelidade na contribuição era vista como roubar a Deus. E, por fim, praticar, sendo fiéis em nossa contribuição financeira com alegria, generosidade e confiança. Esta lição tem como texto áureo o verso que nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz, abro aspas, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O texto bíblico inspirativo está lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 12. Leio. Versículo 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esta lição tem como introdução a seguinte descrição. A capacidade de administrar os bens, os fluxos financeiros, o tempo, a saúde e tudo mais em nossa vida não é um talento nato. Nenhum de nós nasceu sabendo como administrar. A boa administração é uma habilidade que pode ser aprendida, ensinada e praticada. É um conceito que pode ser transferível
A palavra bíblica para esta habilidade é mordomia. O conceito de mordomia vai muito além do que a maioria de nós aprendeu e que está relacionado aos dízimos e ofertas. Significa ser um mordomo sábio, prudente e habilidoso para com todos os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Com esse entendimento, estudamos os seguintes tópicos. Tópico número 1. Deus recompensa a boa mordomia. Versículo 10. Ao sermos regenerados, nos tornamos herdeiros de tudo que Deus tem e é, quer dizer, da sua glória. Entretanto, para usufruir a verdadeira vida cristã, é preciso mudar o paradigma sobre aquilo que considero como meu, e assim desfrutar de tudo o que é do Pai. É por isso que precisamos entender o real conceito de mordomia. Se você e eu somos mordomos, que tipo de mordomos temos sido? A vida de um mordomo sábio é feliz e abençoada. Ele não se estressa com a falta de nada, desfruta de tudo quanto há na casa do seu senhor, deita e dorme, pois o seu senhor trabalha para sustentá-lo. Já quando o mordomo é relaxado com as coisas do seu senhor, fatalmente acaba perdendo a confiança e a possibilidade de desfrutar das boas coisas que o patrão tem. Muitos cristãos estão sofrendo esses males em função da péssima mordomia das coisas que o Senhor lhes tem confiado. Isso gera em nós grande desgaste emocional, prejuízos e muitos estresses desnecessários. Todo este sofrimento está ligado à falta do reconhecimento de que tudo pertence a Deus e à ausência do compromisso de colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Salmo 24, Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando reconhecemos que Deus é o primeiro em nossa vida, Ele nos liberta do medo, das perdas e da insuficiência. Quando você é o dono, tem que resolver os problemas, mas quando é apenas um mordomo, você não se preocupa com isso. Aqueles que aprenderam o caráter da fidelidade de Deus podem descansar e viver cada dia de uma forma totalmente livre. Podemos ler a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Aliás, vamos tirar alguns versículos apenas para ganharmos tempo. Versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se,
aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também ao que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E aterrorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Com essa parábola podemos aprender algumas lições para que sejamos bons mordomos. Primeira lição: compreender a real dimensão de tudo que Deus te confiou. Versículo 15. O Senhor confiou a cada um dos seus servos um valor diferenciado, conforme a capacidade de cada um. Ponto 2. Saber que bons mordomos protegem e ampliam o que recebem. Versículo 20. Os recursos confiados a nós são para serem bem usados e multiplicados. Ponto número 3. Não permitir que a nossa falta de fé nos leve a ser reprovados. Muitos são reprovados, não porque não têm dinheiro ou recursos, mas porque não têm fé. Aplicação. Você passaria no teste da boa mordomia? Não responda. Pergunte aos seus filhos ou amigos. Vou repetir a pergunta. Você passaria no teste da boa mordomia? Tópico número 2. Deus multiplica os recursos. Confira lá no versículo 11. O versículo 11 traz uma promessa de Deus ao dizimista fiel de que o resultado da plantação não será frustrado. Em outras palavras, Deus promete recursos multiplicados. Você planta uma semente e colhe muitos frutos. Nas páginas da Bíblia, lemos muitos relatos de multiplicação sobrenatural em momentos de crises, secas, guerras e outras catástrofes
Deus sempre operou milagres na vida do seu povo. Porém, entenda que os milagres que o Senhor opera nunca são respostas a um problema em si, mas a nossa atitude diante desse problema. Na Bíblia há diversos relatos de multiplicações de recursos e bens realizados por Deus ou por meio de seus servos. Veja alguns exemplos. Número 1. Isaque em Gerar. A primeira multiplicação que encontramos na Bíblia é quando Isaque planta na terra de Gerar, em um ambiente árido e hostil. Ele colheu a 100 por 1. 2. Multiplicação dos rebanhos de Jacó. Deus deu a Jacó uma estratégia para que seus rebanhos se multiplicassem, de forma que ele se tornou mais rico do que seu sogro Labão. 3. Multiplicação do azeite. Na história de Eliseu, uma viúva que estava endividada pediu ajuda ao profeta. Este mandou que ela pegasse todos os vasos vazios que pudesse encontrar e os enchesse com o pouco de azeite que tinha em casa. Milagrosamente, o azeite se multiplicou e ela conseguiu vender o suficiente para pagar suas dívidas. Confira lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. E ainda teve recursos para outras despesas. Ponto número 4, multiplicação da farinha e do azeite. O profeta Elias foi dirigido por Deus à casa de uma viúva que não tinha nada para comer, além de um pouco de farinha e azeite. Foi instruída a fazer um pão para o profeta. Elias prometeu que, se ela obedecesse, sua farinha e azeite não acabariam até que a chuva voltasse a cair. E assim foi. A farinha e o azeite se multiplicaram e ela e seu filho puderam comer por muitos dias. Onde está? Veja lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos 14 a 16. Ponto número 5, multiplicação de ouro e prata. No livro de Esdras, o rei persa Ciro ordenou que os judeus que voltaram do exílio em Babilônia recebessem uma quantia em ouro, prata e outros bens para reconstruir o templo de Jerusalém. Quando chegaram lá, descobriram que havia poucos recursos e se sentiram desencorajados. Mas Deus tocou o coração dos líderes do povo, que doaram grandes quantias de ouro, prata e outros bens, e assim a obra foi concluída. Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 11. E depois pula para o capítulo 2, versículos 68 a 70. Ponto número 6. Multiplicação dos pães e peixes. Esse é um dos milagres mais conhecidos de Jesus, registrado nos 4 evangelhos: Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21, Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44, Lucas capítulo 10, versículos 10 e 11, e João capítulo 6, versículos 1 a 14. Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E ainda sobejaram 12 cestos cheios de pedaços.
Esses são apenas alguns exemplos das multiplicações de recursos e bens que estão registrados na Bíblia. Eles nos ensinam que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, mesmo quando parece que não há solução. Sabendo disso, podemos entregar com alegria e confiança nossos dízimos e ofertas ao Senhor, sabendo que é Ele quem multiplica nossos recursos para que sejamos sempre generosos. Confira lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. E que Ele é fiel para derramar sobre nós tantas bênçãos, a ponto de não termos onde guardá-las. Malaquias 3:10. Aplicação. Como você se sente na hora de ofertar na casa de Deus? Como alguém que já fez a sua parte, ou como alguém que é tão grato que ainda pode fazer mais? Tópico número 3. Atitudes de fé provocam milagres. Versículo 12. Qual é o motivo disso? Será que Deus está nos colocando em armadilhas? Não. Novamente compreendendo os princípios do reino, Deus está preparando tudo para que tenhamos êxito. Porém, a única maneira de termos êxito é confrontando as nossas fraquezas e superando-as. Quando Deus nos dá uma pequena responsabilidade, mesmo conhecendo nossa fraqueza, Ele está nos levando a passar pelo processo de crescimento espiritual. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podemos suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Portanto, de acordo com a Bíblia, nós nunca passamos ou passaremos por uma tentação a qual não possamos ou não tenhamos capacidade de resistir. A escolha pelo pecado é sempre um ato consciente. Deus, entretanto, quer nos ajudar a transformar a área onde temos o maior potencial de derrota em nossa área de maior vitória. Cada um de nós está sendo testado por um Deus em determinada área da vida. E nossa vida financeira é uma das áreas que mais somos provados em nossa fé. Sejamos fiéis na prática dos dízimos e das ofertas, como bons mordomos dos recursos que o Senhor nos tem confiado neste mundo. Quem é aprovado neste teste receberá como prêmio as verdadeiras riquezas, conforme Jesus afirmou no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 11 e 12. Uma aplicação. Qual é a provação pela qual você tem passado? Você já sabe o que fazer para ser aprovado? Conclusão. Malaquias capítulo 3, versículos 7 a 12. Nos ensina a importância de sermos bons mordomos e fiéis em nossa contribuição. Assim, as promessas de provisão sobre a vida dos cristãos serão cumpridas.
Quando somos bons mordomos, estamos expressando nossa gratidão a Deus pelo que Ele nos dá, e ao mesmo tempo reconhecendo que tudo o que temos vem dele. Ao contribuir fielmente, estamos investindo no reino de Deus e ajudando a estender sua obra na terra. Além disso, Deus promete bênçãos sobre aqueles que são fiéis em sua contribuição. Ele promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre aqueles que o honram com seus recursos. Essas bênçãos não se limitam apenas à área financeira. Deus promete proteção, saúde e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Ser um bom mordomo e contribuir fielmente para a obra de Deus não é apenas uma responsabilidade, mas também uma oportunidade de experimentar a fidelidade e o amor de Deus em nossas vidas. Como cristãos, devemos lembrar que nossos recursos não pertencem a nós mesmos, mas sim a Deus. Ele nos confia recursos para usarmos de maneira sábia e produtiva em sua obra. Devemos contribuir com alegria e gratidão, sabendo que estamos investindo no reino de Deus e fazendo a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Em resumo, ser um bom mordomo e contribuir fielmente para a obra de Deus é uma responsabilidade e uma oportunidade para experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Oxalá Deus nos abençoe para sermos bons e fiéis mordomos. Amém.